A Comissão de Legislação Participativa hoje discutiu a liberação dos jogos de azar no país, a regulamentação desses jogos, um assunto que vem gerando uma enorme discussão aqui no âmbito do Congresso Nacional, perspectivas de votação dessa matéria, com regulamentações mais restritivas, algumas menos restritivas. Há um enorme movimento contra qualquer forma de liberação. O fato é que a discussão cada dia ganha mais importância e ela tem sido aprofundada não só nessa comissão, mas em várias outras. Mas o presidente da Comissão de Legislação Participativa, até para formar opinião em torno do assunto, propôs esse debate envolvendo pessoas que são favoráveis e contrárias. O senhor já tem uma posição a respeito do assunto, ainda está formando a posição. Como é que o senhor acha que esse debate vai caminhar nos próximos dias, meses e talvez até anos? Diga-se de passagem, já está sendo discutido na casa há quase 20 anos. Primeiro, cumprimentar a todos e todas, dizer que, como presidente da Comissão de Legislação Participativa, estou feliz porque a comissão cumpriu o papel desta comissão, que é justamente abrir as portas da Câmara para a sociedade civil, para a população, possibilitar o debate, inclusive o contraditório. E aqui nós tivemos uma mesa composta, não é, de pessoas que defenderam a legalização dos jogos. Aliás, nós já temos boa parte de jogos que são legalizados, as loterias, né? Os jogos, as loterias esportivas, enfim. Mas também tivemos aqueles que têm posição contrária. Portanto, foi um debate rico, né? Uma oportunidade de aprofundarmos esse debate, de aprendermos mais, né? E nós temos vários projetos tramitando aqui na Câmara, inclusive temos frente parlamentar que é favorável, tem frente parlamentar de deputados que são contrários. Portanto, foi uma oportunidade, né, onde tivemos a chance de mostrarmos para a sociedade civil organizada, para fora da Câmara dos Deputados, a nossa opinião, a opinião de vários deputados e deputadas. Então, quero agradecer a oportunidade, colocar a nossa Comissão de Legislação Participativa à disposição da sociedade civil organizada. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leonardo Monteiro. Ele já mencionou, o deputado já mencionou que tem frente parlamentar que defende o assunto. O deputado Bacelar é tão convicto em torno do tema que ele coordenou a criação e hoje preside, comanda essa frente parlamentar pela legalização dos jogos no Brasil. E o principal argumento, já conversamos outras vezes, é de que a proibição não tem impedido que os jogos ocorram, né? Mas tem impedido que se tribute e que se gere emprego legal, né? Esse tem sido o principal argumento. O argumento foi reforçado aqui no dia de hoje, né, deputado? Exatamente. Temos toda a argumentação no que diz respeito à geração de 600 mil empregos, um potencial de gerar tributos da ordem de 20 bilhões de reais por ano, aumentar o número de turistas, enfim, uma série de benefícios para um país pobre, para um país que não cresce economicamente. Mas você chamou a atenção para outro assunto que é da maior importância, a proteção do cidadão. Como não há hipótese de que não exista jogo, você tem jogo ilegal ou jogo legal. Jogo e não jogo não existe, nós precisamos proteger o cidadão brasileiro. E como? Legalizando, evitando que o cidadão frequente essa zona acinzentada onde a corrupção, onde a ilegalidade predominam. Nós precisamos proteger o jogador, nós precisamos proteger o cidadão. E também temos que atuar na área da ludopatia, que, mesmo sendo pequena, atinge entre 0,3% a 0,6% da população. Pois é, a ludopatia, o vício no jogo, tem sido um dos principais argumentos contrários. E que tanto os custos para se lidar com a ludopatia e também os custos para se lidar com a possibilidade de lavagem de dinheiro no mercado de jogos seriam muito elevados, que não trariam, no fim e ao cabo, benefício. Seria um jogo de soma zero. Como é que o senhor vê esse argumento? Primeiro, o argumento quanto à lavagem do dinheiro é um argumento que não se sustenta.
O jogo, a média de tributação das atividades ligadas à indústria do jogo é em torno de 25% a 30%. É uma tributação muito cara. Então, há outras atividades da economia que têm uma tributação menor e que facilitariam a lavagem de dinheiro. Outro ponto, hoje apostas acima, ganhadores de apostas acima de R$ 10.000 têm que comunicar imediatamente à Receita Federal. E quanto à questão dos custos com a ludopatia, se nós não temos a hipótese de proibir o jogo de qualquer maneira, nós vamos ter ludopatas. Então, o Estado está protegendo e tratando essas pessoas sem ter nenhum recebimento em troca. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Bacelar. Repito, presidente da Frente Parlamentar em Defesa pela legalização dos jogos. Mas, como foi mencionado que há posicionamentos contrários, existe até uma outra frente parlamentar contra os Jogos, Frente Parlamentar Brasil Sem Azar. Esse é também o título de um movimento. Roberto Lassari é o integrante desse movimento Brasil Sem Azar, que é contrário à legalização dos jogos no Brasil. Eu gostaria de saber quais são os principais argumentos trazidos a essa discussão, Roberto. Os principais argumentos, na verdade, o que a gente tem que desmistificar um pouco para a população brasileira, que os jogos de azar, a jogatina, como nós falamos, ela não vai ser um novo milagre econômico. Fica parecendo que os jogos de azar vão salvar o Brasil, vão acabar com a dívida fiscal do Brasil e vão resolver todos os problemas brasileiros. Muito pelo contrário. Na verdade, nós temos dados muito profícuos, dados emanados da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF, que hoje é o IFE, que dizem claramente que o Brasil não está devidamente preparado para legalizar os jogos de azar. O Brasil não tem ferramentas necessárias de fiscalização. O que está se falando que o Brasil hoje está preparado, isso não é uma verdade. Não é o Brasil Sem Azar que está falando, mas essas entidades que hoje são extremamente respeitadas. Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, já emanou 2 notas técnicas no sentido de dizer que o Brasil, se legalizar os jogos de azar hoje, vai ser uma porta aberta para lavagem de dinheiro, evasão de receita, sonegação fiscal. Essa questão da tributação ser alta, é outra falácia, essa questão da tributação. Estudos feitos nos Estados Unidos, por Eric Reynolds, um dos maiores especialistas na área, diz que a cada $1 arrecadado com os jogos de azar, $3 são gastos. Então, na verdade, podemos estar dando um tiro no próprio pé em relação a essa questão. Em relação à questão da ludopatia. A ludopatia hoje é um problema seríssimo. A Organização Mundial de Saúde já reconheceu o vício nos jogos de azar como um vício, assim como o vício em drogas, assim como a dependência química. Só que nos jogos de azar, nos jogos, é uma dependência comportamental. Então, a própria ciência já reconheceu esse problema. Agora, como o senhor vê, que é o principal argumento, que é o da política de redução de danos, existindo os jogos de azar, sendo praticamente impossível controlá-los ao ponto de ter uma proibição efetiva, que se regule, que se busque explorá-los da maneira mais controlada possível para enfrentar a ludopatia, para enfrentar a questão da lavagem de dinheiro, para enfrentar, inclusive, outras questões ligadas à criminalidade que também estão envolvidas com os jogos de azar. A política de redução de danos que vem sendo aplicada, por exemplo, em outras áreas, algumas com sucesso, outras não, mas é uma política sempre proposta em debates polêmicos como esse. Eu vou dar um dado a vocês, né, os telespectadores da TV Câmara. Hoje, em torno de 40% dos crimes financeiros nos Estados Unidos são feitos envolvendo os jogos de azar. Os jogos de azar hoje, muitas vezes, têm máfias em volta da questão da jogatina. Então, a questão você citou muito bem, que é a questão da ludopatia. Esse dinheiro não vai ser repassado efetivamente para a ludopatia. Isso já foi falado em outras situações. Os jogos de azar, quando quiseram ser legalizados no ano passado, inclusive no Senado, começou a enfrentar dizendo que ia passar esse dinheiro para o setor de segurança pública. Porque naquela época a segurança pública no Brasil, assim como hoje, estava sendo enfrentada de um problema muito sério. Então, na verdade, eles ficam procurando pontos para dizer o seguinte: olha, a gente vai arrecadar e vai repassar uma parte para isso ou para aquilo. Essa parte agora é a ludopatia. A ludopatia pode ser tratada através do SUS, através do INSS, através do Sistema Previdenciário Brasileiro, que, se for bem gerido, esse sim deve tratar, e não dinheiro sendo retirado dos jogos de azar. Você tratar um mal com o próprio objeto do mal, que é o jogo de azar, como é que você vai tratar da ludopatia liberando os jogos de azar, se os jogos de azar são os grandes responsáveis pela ludopatia? Isso não tem lógica, não é racional isso. Obrigado, Roberto Lassari, Movimento Brasil Sem Azar, complementando aqui os argumentos de um lado e de outro colocados nessa audiência pública. Repito, assunto que ainda deve ganhar contornos mais
claros na votação da matéria, como foi colocado aqui, há vários projetos nesse sentido. Aí parece que um desejo de que a matéria vá a voto para que se decida, já que a polêmica está estabelecida, os lados estão muito claros, quem é a favor tem sido se posicionado historicamente a favor, quem é contra se posicionado historicamente contra. O governo mandou um representante aqui dizendo que não tem uma posição fechada, que o que for decidido pela Câmara, pelo Congresso, está bom para o governo, ele vai buscar se adaptar a essa realidade, ou seja, não deu uma posição peremptória a respeito desse assunto, mas tanto do lado, por exemplo, dos clubes de futebol, clubes esportivos que hoje são objetos de aposta em plataformas internacionais, a tentativa de garantir que a legalização permita a cobrança de royalties em torno dessas apostas que envolvem os clubes brasileiros de futebol. São muitas questões em debate, você vai poder continuar acompanhando essa troca de argumentos de um lado e de outro nas audiências públicas e nas deliberações em plenário que devem acontecer, se não esse ano, ainda no ano que vem. A qualquer momento, mais informações aqui direto da Câmara dos Deputados. Até mais.